Olha aqui. Ontem, como vocês sabem, né, vocês que acompanham a gente aqui, eu afirmei que desta feita, com a tragédia que colhe o povo Yanomami, desta vez está caracterizado, sim, genocídio. Né? Está caracterizado genocídio, segundo o que dispõe, né, o Estatuto de Roma, né, o Tribunal Penal Internacional. Né? E eu li ontem aqui o que está lá. Para os fins do presente estatuto, entende-se por genocídio qualquer um dos atos mencionados a seguir praticados com a intenção de destruir total ou parcialmente um grupo nacional, étnico, racial, religioso. E aí vai. Matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental desses membros, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, efetuar a transferência forçada de crianças desse grupo. Isso está lá, né, no Estatuto de Roma, Tribunal Penal Internacional, de que o Brasil é signatário desde o ano 2000. Vejam só, hoje o ministro Flávio Dino, e é uma das competências, das prerrogativas de um ministro da Justiça, pediu que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar se há genocídio na chamada terra indígena Yanomami, que é uma sigla, vocês encontram por aí muitas vezes na imprensa, TIY, quer dizer isso, Terra Indígena Yanomami. Né? É uma terra gigantesca, os Yanomamis estima-se em 28, 29 mil indígenas, separados em várias comunidades distintas, tá? Muitas delas distantes, sem contato umas com as outras. Né? Por isso, a terra indígena Yanomami é uma terra gigantesca, composta de vários núcleos, né? Distintos, às vezes, sem contato entre si. E o ministro pediu a abertura de investigação para saber se há ali crime de genocídio, de omissão de socorro e desvio de recursos. Bob e Larissa, omissão de socorro e desvio de recursos são crimes autônomos. Em si são crimes. Né? Agora, eles podem ser os instrumentos, né, dois instrumentos por meio dos quais se comete o crime de genocídio, que está na legislação brasileira desde 1956. A legislação brasileira pune genocídio. Desde 1956 está lá. E, crianças, a redação da lei brasileira, que é anterior ao Estatuto de Roma, ela é praticamente idêntica ao Estatuto de Roma, no que diz respeito a genocídio. É praticamente igual. No artigo 1º está lá. Comete genocídio quem? Com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial, religioso, como tal, né? Então, com intenção, insista-se, essa palavra é importante, tanto no Estatuto de Roma como na lei brasileira, ter a intenção de matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência, presta atenção, submeter esse grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir nascimentos, praticamente igual, efetuar a transferência forçada. Então vocês vejam que é praticamente a mesma coisa. Seja na lei brasileira, seja no Estatuto de Roma. O genocídio praticamente tem hoje uma redação, digamos, universal nos países democráticos e até em alguns não muito democráticos, mas tem-se o entendimento do que é o genocídio. E aí, Bob Furuia, Larissa, toda a questão se desloca para saber, foi intencional ou não foi intencional? Olha aqui, vamos falar da legislação brasileira. A coisa intencional é aquela feita, como se diz, com dolo, com vontade de praticar o crime. Sim.
sei que estou praticando crime, vou praticar o crime. Acabou. Então é dolo. Mas se reconhece na legislação brasileira o chamado dolo eventual, que é quando você atua ou deixa de atuar ou é omisso naquele que seria o seu trabalho, naquela que seria a sua tarefa. Então ou você é omisso, ou você atua, ainda que o propósito não seja, agora vou destruir a população Yanomami. Larissa, eu sou tão mal que eu vou inclusive escrever no papel, meu objetivo é destruir a população Yanomami. Vai documentar. Me diga uma coisa, meninos, vocês acham que alguém escreveria isso? Não. Não. O psicopata austríaco lá, o do bigodinho, né? Sabe aquele? Sim. O Adolfinho? Assassino em massa, genocida, aquele escreveu. Fazia parte do seu projeto político. Não é? Os turcos querem contestar, mas eles deixaram documentado, por exemplo, a sua determinação de extinguir ou de causar um grave dano à população armênia. Mas é raro que alguém escreva isso. Mas atenção, não é raro que se pratique isso. Ou é menos raro que se pratique, mesmo sem escrever. Então, se você adota um conjunto de posturas, age ou deixa de agir, sabendo que você pode provocar o resultado, você tem o dolo eventual. E aí não tem essa assim, não, exclui-se a ilicitude porque, afinal de contas, a minha intenção não era essa. Não, se você atuou correndo o risco de provocar o resultado, o crime está caracterizado. Você pode até ter ali na hora da dosimetria, Larissa, vamos dar a pena. Não, foi dolo mesmo, foi dolo eventual. Pode ter uma diferença na dosimetria. Mas não na descaracterização do crime, isso jamais. E aí eu pergunto, em relação a Bolsonaro e a sua turma, e todos aqueles que atuaram no Ministério da Saúde, na FUNAI, correram o risco de produzir o resultado ou não? Eu vou lembrar, escrevi agora há pouco um texto no UOL. Os responsáveis da Secretaria Especial de Saúde, como vimos ontem aqui, indígenas, eram militares sem nenhuma experiência na área. O Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami estava sob comando de apadrinhados políticos do bolsonarismo em Roraima. Há evidências em penca de malversação de recursos públicos e corrupção. O Ministério Público Federal dispõe de provas de que órgãos do governo agiram de modo deliberado para esconder a gravidade da situação. Isso está documentado. Isso está documentado. O Ministério Público Federal peticionou o governo e não obteve resposta. É possível colecionar frases do presidente em favor do garimpo ilegal. De sorte que a terra indígena Yanomami hoje tem 28, 29 mil indígenas e tem 20 mil garimpeiros, que nunca foram reprimidos. Longe de reprimir o garimpo, o governo tomou a iniciativa de impedir que a Polícia Federal destruísse a infraestrutura dos garimpeiros. Lembram-se disso? As coisas eram incendiadas, as máquinas destruídas. Não vamos mais fazer isso. Nem com garimpo, nem com desmatador. Bolsonaro cometeu o despropósito de visitar em Roraima, ainda que não fosse na terra Yanomami, um garimpo ilegal, Bafuru e Larissa. Ele foi visitar o garimpo ilegal. Dario Copenaua Yanomami, uma das lideranças da comunidade, esteve pessoalmente com Hamilton Mourão, que era quem o Hamilton Mourão? Ele que cuidava lá do chamado Consórcio da Amazônia, era o coordenador, Conselho Nacional da Amazônia. Denunciou, não aconteceu nada. A ONU fez sucessivas denúncias. Não é segredo para ninguém, muito especialmente para as alas ultra-reacionárias do bolsonarismo, que a pauta do Bolsonaro era uma pauta anti-indígena. Ainda agora, com essa fartura de dados e de evidências da tragédia, eles estão dizendo que
é tudo uma farsa inventada pelas esquerdas. Então volto à pergunta, meninos. Foi deliberado? Aí eu digo, correu-se o risco de, quando menos, correu-se o risco de produzir aquele resultado? Porque, olha, vocês entendam que a coisa da deliberação aí, é claro que em determinados crimes você pode chegar à deliberação. Você investiga, Larissa, Bob, você chega lá, acha um ato de ofício, acha uma troca de mensagens, diz, pau nesses índios aí, mata tudo, não sei o quê. Pode até ser. Vamos ver o que investiga. Você pode chegar aí. Agora, se não tiver nada disso, com o mínimo de prudência eles não fariam isso, aí, Bob e Larissa, chegar à intencionalidade ou não, precisa ser Deus, né, para penetrar na consciência do cara. Agora, se eu coloco esse conjunto de ações e de omissões e lembro que isso constitui uma política deliberada, então nós estamos falando de genocídio e de genocidas. Isso na legislação brasileira. Essa denúncia foi apensada agora, uma que está lá no Tribunal Penal Internacional, a 5. Uma delas diz respeito especialmente à questão indígena. E essa lei, meninos, ela tem uma particularidade, ela não traz uma pena. Aí vocês vão falar, nossa, mas que lei estranha. Não, é até mais sério o negócio. Porque ela evoca um conjunto de crimes do Código Penal. Então, assim, com as penas, se você cometeu o crime do item A, depois vocês vejam lá, tem texto meu. Aí vai ser a pena do artigo 121, parágrafo 2º. Se for a letra B o crime, artigo 129, pena do artigo 129. Se for a letra C, artigo 270. Se for a letra D, artigo 125. Se for a letra E, artigo 148. Esses crimes todos que eu citei são, respectivamente, homicídio, ofender a integridade corporal à saúde de outro, envenenamento de água, comida ou medicamento, provocar aborto sem consentimento da gestante, privar alguém da liberdade mediante sequestro. Todos esses crimes podem estar caracterizados ali. E a coisa fica mais feia, viu, Bob Furruia ou Larissa? Artigo 2. E se tiver mais de 3 pessoas associadas, aí organização criminosa. Agravante. Incitar direta e publicamente alguém a cometer qualquer dos crimes. Aí a pena pelo crime de incitação será a mesma do crime incitado, Bob. Por exemplo, esses índios aí que não produz nada. A pena será aumentada de 1/3 quando a incitação for cometida pela imprensa, viu? Se tiver jornalista fazendo, cuidado, hein? Tem gente disfarçada de jornalista fazendo. A pena será agravada em 1/3 quando cometido o crime por governante ou funcionário público. E uma outra coisa aqui, a simples tentativa de cometer esses crimes também merece punição. Então, essa lei que pune genocídio é uma lei duríssima, tem de ser aplicada, e entendo que desta feita está absolutamente caracterizado o crime de genocídio. A menos que você diga, eu não sabia que não mandar médicos para lá poderia matar os indígenas. Eu não sabia que permitir a entrada de garimpeiros podia matar os indígenas. Eu não sabia de nada disso. Eu não sabia que botar gente inexperiente para cuidar dos índios poderia resultar nesse troço. Quando eu ignorei o alerta do Ministério Público Federal, eu estava protegendo os índios. Quando eu ignorei os alertas da ONU, eu estava protegendo. Não há escapatória, entendo, se a lei for cumprida. Se a lei for cumprida, não há escapatória. O lugar de Jair Bolsonaro e de todos aqueles que ele escolheu para cuidar dessa questão, cada um segundo a sua responsabilidade e sua intervenção, é a cadeia. É o que prevê a lei. Porque as crianças estão aí na situação em que estão, os idosos, os mortos, uma comunidade destruída.
não é? E o genocídio comprovado. E fez muito bem, obviamente, o ministro Flávio Dino ao pedir a abertura do inquérito.